Oi, crianças, tudo bem? Aqui é a tia Roberta. Que bom que eu estou de volta para falar com vocês sobre um assunto muito importante. Como sempre, estou com meu chapéu, minha chapeleta, e hoje ela simboliza estar com a Bíblia, né? Ela simboliza a palavra de Deus. É o que a gente vai falar hoje sobre as escrituras, os mandamentos e principalmente quem nos ensina a palavra de Deus, né? Que é muito importante nessa lição. Na lição proposta desse semestre, nós estamos falando sobre a igreja, o que nós fazemos na igreja e como nós nos comportamos, né, na igreja, né? Então, nós vamos estudar sobre essa lição. Mas antes, vamos fazer uma breve oração pedindo que o Senhor nos abençoe nessa lição e nos capacite, tá bom? Então, vamos orar. Senhor Jesus, toma, Senhor Deus, o ouvido, a mente das crianças para que nós possamos aprender neste dia tão importante em que estamos comemorando o Dia do Pastor, que é uma lição bem propícia, que fala sobre os ensinamentos que temos, né? E quanto nós devemos honrar e amar o nosso pastor, nosso querido pastor, os nossos mestres, nossos professores que nos ensinam a tua palavra, Senhor Jesus. Quantos professores eu já tive e cada um deles deixaram um pedacinho comigo e que nós possamos, como professores também, dar o nosso melhor para eles, para que eles possam se fortalecer nos ensinos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Crianças, então vamos aprender sobre essa lição proposta que fala sobre onde aprendemos a palavra de Deus. E o texto-chave, né, para podermos falar sobre a lição, que eu aprendi muito com a tia Rosângela, que temos que frisar bem essa questão do versículo, memorizar o versículo-chave, que fala assim, está em 2 Timóteo, no versículo 14 até o 17, que diz assim, Tu, porém, quem? Nós, porém, permanece naquilo em que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. Temos aprendido de quem? Do próprio Jesus, né, que deixou a sua palavra. E que desde a sua meninice, vocês estão tão jovens e estão tendo o privilégio de aprender a palavra de Deus. Desde muito jovens, desde a meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura, não é em partes uma escritura, uma parte da escritura. Eu gosto só do velho, eu gosto mais do novo, não. A Bíblia diz que toda a escritura, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, né? A Bíblia de Deus, ela é divinamente inspirada por Deus. Então, é isso que a proposta dessa lição é onde aprendemos a palavra de Deus é na igreja. Nós podemos meditar nela em casa também, mas é na igreja em que nós crescemos, né? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Nessa lição, o apóstolo amado, ele estava ensinando ao mais jovem, o seu discípulo, que era Timóteo, que teve a primeira carta, que ele estava instruindo como deveria ser o ministério pastoral. É como se fosse uma carta, né, pastoral a Timóteo, e a segunda carta também que fala sobre fortalecimento, como ele deveria se fortalecer diante das adversidades, né, diante dos ataques que viriam, né? Não vá achando que os professores, nós também temos nossas dificuldades, nossas limitações, e principalmente o nosso pastor, né? Hoje é dia 8, né? 8 de junho, é comemorado o Dia do Pastor. E no domingo nós estaremos fazendo a nossa homenagem a ele, né? Estaremos nos preparando para poder homenageá-lo, porque ele merece, né? Porque eu até estava olhando as características de um
para ser um bom pastor, para ser um bom ministro. E eu acredito que todos vão reconhecer essas qualidades no pastor Elias, né? Então, está dizendo assim, as qualificações pessoais de um bom pastor: irrepreensível, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não agressor, né? Nem agressivo, né? Moderado, não contencioso, não ambicioso por dinheiro, não novato na fé, boa reputação fora da igreja, marido de uma mulher, da irmã Débora, que governa bem a sua própria casa e que tenha filhos obedientes e respeitosos, como são as 3 filhas do nosso pastor, né? Nós não temos nada que questionar a conduta de nenhum membro da sua família, né? Então, assim, todas as qualidades que eu acabei de dizer, nós vemos no nosso pastor, né? Então, eu gostaria de deixar aqui para que nós possamos honrar o nosso pastor, né? E está escrito assim, em Hebreus, capítulo 13 e 17, que diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, com aqueles que hão de dar conta delas, para que façais com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Então, pensa, pastor se prepara a semana toda, ora por toda a igreja, né? E muitas vezes a igreja não está pensando, né, na dificuldade que o pastor tenha e orar por ele, né? Vamos aproveitar esse momento de reflexão para que possamos pensar nos nossos pastores e os nossos professores também, que nós temos que honrar também ele, né? Sermos respeitosos com ele. Então a palavra diz que na igreja é onde aprendemos a palavra de Deus. E eu vou ler com vocês os versículos que está proposto na lição, que diz assim, no Salmo 119, 11. 119, 11, que está escrito assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, né? Escondi, né? Assim, tudo que você ouve tem que ser guardado, tem que ser bem guardado. Nós temos que ser solo fértil para a palavra de Deus, para que possamos saber manejar bem a palavra, né? Que é a nossa espada, a espada do Espírito, que é manejar bem a palavra de Deus, né? É nosso instrumento de defesa e ataque, né? Nós temos que manejar bem a palavra de Deus. Então, nós temos que aprender ela com cuidado, sermos cautelosos, né? Porque assim como Paulo disse a Timóteo, né? A Bíblia toda, ela é inspirada por Deus, divinamente inspirada por Deus, né? Então, nós temos que dar todo o crédito a essa palavra que é ensinada nos cultos, né? A gente tem que levar nossa Bíblia, levar uma caderneta para poder anotar, fazer as anotações, uma caneta para que nós possamos ressaltar aquilo que nos chamou a atenção, para depois podermos reler ela com todo critério, com todo amor, né? E também está escrito em Salmo 119, 7, diz assim: louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Em Filipenses 4:11 está escrito assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então a palavra de Deus nos ensina, nos corrige, nos admoesta a estarmos satisfeitos, né? Assim como eu aprendi com o pastor Osmário, muitas vezes a gente fala assim, eu tenho mais do que mereço, né? Às vezes a gente fala assim, por não entender. Mas se a gente for entender a palavra, nós não merecíamos nada. Tudo que nós temos é pela misericórdia de Deus, que nos chamou, nos capacitou para estar aqui, juntos, reunidos como igreja, para aprender, né? Isso é um privilégio que vocês estão tendo como crianças, né? E nós temos que estar satisfeitos com aquilo que o Senhor está nos dando, né? Não ambicionar aquilo que talvez não nos faria bem. A gente tem que aprender a estar satisfeito com a palavra do Senhor.
e com aquilo que Ele nos dá, com aquilo que nos proporciona. Sejamos gratos a Deus por estarmos aprendendo da palavra dEle. Em Salmo 119, versículo 73, diz assim: As tuas mãos me fizeram e me aperfeiçoaram, dai-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos, né? Então, o Senhor não só nos fez, mas também nos deu condições de nos aperfeiçoar, né? Porque nos separar, fazermos escolhas, e Ele está nos instruindo a sermos melhores a cada dia, né? Em vivermos em novidade de vida. E Paulo diz, né? Nós sermos imitadores de Cristo, né? A sermos imitadores de Paulo e Paulo imitador de Cristo. Nós temos que aprender com os nossos mestres, nossos professores, nossos pais. Nós temos que copiar, sim, os bons exemplos, né? Aquilo que nos edifica, nós prestarmos atenção e copiarmos também, né? Em 1 Coríntios, capítulo 14, 31, diz assim: Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados, né? Essa é a promessa do Senhor, porque Ele quer que todos nós possamos aprender dEle. Nós temos livre acesso a Deus, né? Através de Cristo Jesus, mas nós temos que estar instruídos pela palavra do Senhor. E está escrito também em Filipenses 4:9, está escrito assim: O que também aprendeste e recebeste e ouviste, e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Entendeu o que isso quer dizer? Então, vou repetir. O que também aprendeste, tudo que nós aprendemos, nós recebemos e ouvimos e vimos, né? Isso nós devemos fazer. E o Deus de paz será conosco, né? Não sermos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas sermos também praticantes, né, daquilo que nós estamos ouvindo, porque nós estamos sendo bem instruídos por Deus. O Senhor tem dado a sua boa porção diária para nós. E também está escrito em Tito 3,14, e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. O que significa isso? Que não deem frutos, né? Nós temos que dar frutos, e frutos dignos de arrependimento, que nós possamos ser cada dia melhores, né? Bons filhos, bons alunos. Quantos desafios nós estamos tendo nesses dias, né? Nós temos que estudar, né? Nós temos que ser ou bons ouvintes daquilo que nós estamos se esforçando ainda mais nas aulas que estamos tendo online, não é? Temos que parar e temos que ouvir, né? As aulas, agora a parte espiritual também, os cultos, né? Está sendo transmitido online, as aulas para vocês, então isso tudo é um privilégio. E o Senhor preparou esse tempo para que possamos aprender desta maneira e tem preparado também os recursos para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Crianças, essa é a lição proposta, né? Essa é a 4ª lição da escola dominical, que fala que a igreja é onde aprendemos a palavra de Deus, né? Não só na igreja, mas em casa também, mas que possamos dar valor a esse momento que nós estivermos na igreja e nós possamos estar lá em comunhão, não nos deixando se dispersar com coisas que não vão nos edificar. Aquilo que nos afasta de Deus, né? A gente deve fazer o quê? Excluir. Se você vai ser tentado a ficar olhando o celular, a desviar sua atenção das coisas de Deus, então não leva o celular para a igreja, não é? Se você sentar perto de algum irmão que vai fazer você conversar e você pode se dispersar, isso também serve para mim. Então a gente deve fazer o quê? Procurar um local onde a gente venha se preparar mais e sermos, igual a tia Eliane ensinou, né? Nós escutarmos o que Deus tem para nos falar, porque Ele é aquele que nos ajuda. O Senhor nos escuta e nos ajuda, como a tia Eliane nos ensinou, não é? Na lição da maternal. Eu aprendi muito também.
Então, crianças, essa é a lição. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa lição sobre onde aprendemos a palavra de Deus, e desafio vocês hoje, nesse dia, para que vocês possam fazer uma oração pelo nosso pastor. Hoje é o dia dele, né? Dos pastores pelo mundo afora, os grandes profetas do Senhor que estão, né, fazendo grandes renúncias para estar nos ensinando, nos ministrando a palavra de Deus, que possamos reconhecer, né, e orar por eles também, e pelas suas famílias, né, e pelos nossos professores também, né, nossos professores, nossas tias, para que possamos aprender e reconhecer, né, que eles também são instrumentos de Deus nas nossas vidas, né. Um beijão para vocês, fica com Deus, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado da lição, tá? Desse chapeleta que a tia fez para que vocês venham aprender, né? Mais, né? Fixar a lição que diz que a igreja é o local onde aprendemos a palavra de Deus, né? Um beijo a todos, fique com Deus.